Muito boa noite, começando mais um programa Centros, então aqui na nossa TV Univates. Nosso tema de hoje é imersão na língua inglesa. A importância da língua inglesa no nosso contexto atual. Logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros, então, de hoje. Nosso tema é a língua inglesa. Acho que a Univates está muito fortemente envolvida num processo aí que a gente já tem discutido em alguns programas, que é essa denominada internacionalização, né? A Univates faz esse convênio com diversas instituições. E a questão do desempenho, da desenvoltura em outras línguas tem se tornado cada vez mais importante e um elemento decisivo nesse processo. E o inglês, língua-chave nesse processo de internacionalização, né? Temos um evento que vai propiciar uma situação de imersão e um exercício mais aprofundado, né, no uso da língua inglesa, mas a gente vai discorrer assim genericamente sobre a questão da língua inglesa hoje na nossa situação contemporânea. Para isso nós temos aqui a Caroline Labres, que é coordenadora do projeto I, que trata dessa questão da língua inglesa na casa e da área de idiomas da casa, né, Caroline? Também temos a Emily Dessoy, que é professora do projeto, né, e de língua inglesa, e a Bruna Wagner, também professora do projeto. Muito boa noite, bem-vindas. Boa noite. Caroline, um pouquinho dessa estrutura, assim, porque como a casa se prepara, como é que tem sido feito esse processo de internacionalização bate num setor que oferece esse serviço? Como é que está a importância do inglês hoje no nosso contexto, assim, uma introdução ao tema? Exatamente. Boa noite, Sandro e ouvintes. Hoje a Univates, então, tem um grande projeto, que é denominado Projeto I, e dentro do Projeto I nós temos grandes ações. Uma delas, então, é o oferecimento de disciplinas em língua inglesa pela graduação, que já vem ocorrendo há alguns anos. Outra ação, então, é a intensidade dos intercâmbios, né, a parceria com outras instituições de outros países, que também fortemente vem vindo de uns anos para cá. Inclusive, agora a gente tem alunos que estão sendo selecionados para as próximas turmas, né, de intercâmbio para o semestre B. E nós, na educação continuada, então, nos compete a parte de cursos, né, de curta duração, de um semestre, que são o Projeto I, os cursos de idiomas. Então, nós ficamos com essa parte de ensino de línguas para os alunos, para a comunidade. Certo. E isso, tu colocaste aí, é tanto para alunos quanto para a comunidade, quer dizer, não há uma restrição de quem é que tem esse serviço disponível. Moro no Vale do Taquari e tenho disponibilidade para estar em algum turno lá no Univates, posso entrar em contato e fazer esse encaminhamento, é isso? Pode sim. Hoje nós temos no Idiomas, por exemplo, que é o projeto presencial para a comunidade, alunos de 13 e 14 anos até alunos de 67. Nós temos um aluno que é um dos mais dedicados da turma, né, que está com a gente há muitos semestres, que é um exemplo. Então, a pessoa que está em casa nos assistindo pode entrar em contato. Daqui a pouco ela tem um filho, né, um irmão, certo. O pai também. Nós já tivemos desde turma de inglês para os sêniors, né, para a melhor idade, quanto para a turma de adolescentes também. 13, 14 anos, então é mais ou menos um balizador assim de onde começa um bom aproveitamento aí na nossa estrutura. Exatamente, na nossa estrutura, né, para a nossa didática. Professoras, um pouquinho da importância do inglês. Como é que vocês veem hoje o inglês para o jovem, para o adolescente, para o mercado de trabalho? Quer dizer, inglês é básico, né? Isso mesmo. E a gente vem percebendo, na verdade, uma diferença. Não sei se eu posso chamar de diferença, mas o aluno, ele vem para nós com um perfil diferente hoje. Na verdade, eu que trabalho também com jovens e crianças, muitas vezes essa exposição a filmes, a jogos, usando a língua inglesa, ela já vem desde muito cedo, certo, com a tecnologia. Então, nós recebemos muitos alunos que já vêm com algum conhecimento prévio, né? E outros, então, que iniciam do nível básico conosco. Mas digamos assim, essa relação com a língua, ela vem acontecendo cada vez mais cedo. Mais cedo, mais precoce. Mas é uma relação com a língua que te dá alguma familiaridade, mas nem sempre é um domínio, né? Não. Na verdade é um facilitador, porque nós temos hoje o Facebook, por exemplo, que ele dissemina muita informação, porém, muitas vezes eles nos questionam e
não tem um embasamento de onde tiram, ou mesmo Sim. tentam trazer... eu ouvi alguma coisa, da forma, pronunciam de alguma forma, a gente Sim. tenta buscar como... Até a questão da pronúncia, então a gente, da melhor forma, tenta responder as perguntas que eles nos trazem. Então, esse turbilhão de informação facilita, porque introduz o inglês com mais facilidade, mas também é um monte de informação sem muito nexo. Então, nós somos os mediadores que podemos, então, juntar isso e mostrar para eles a importância também, né, eles acabam sendo muito expostos a expressões, a palavras, a situações, mas não exatamente um contexto de didática, um contexto de conversação, um contexto de domínio e encaminhamento das consequências daquilo, né? Acho que é um pouco por aí sim. essa experiência. E no mercado de trabalho, o que a gente pode dizer? Porque uma coisa é o jovem, sim, mas o mercado de trabalho, a questão do ensino, assim, é outra configuração já, né? Exatamente. E aí que a gente, na verdade, recebe mais alunos com esse foco justamente porque o mercado de trabalho ele acaba dando mais oportunidades para pessoas que vêm qualificadas com o idioma e no campo acadêmico, então, mais ainda, né? Porque a gente tem vários jovens aqui, inclusive os estudantes da Univates, no caso, com vários trabalhos, pesquisas, né, que precisam, que leem muitos artigos, que estão em contato com muito material de língua inglesa, né? Então, no caso, nós recebemos muito esse público, então, buscando ou a qualificação para o trabalho ou para o acadêmico, ou os dois, né? Que acaba juntando. Perfeito. E o inverso, imagino que também aconteça. Eu não quero ir para um ambiente de trabalho, mas eu quero poder me qualificar para uma viagem, para um turismo, para uma conversação básica. Sim, também acontece, porque nós sabemos que a realidade da nossa educação, da nossa escola, assim como a Emily também, eu também trabalho numa escola, não só aqui na Univates, trabalho com crianças, adolescentes também, e muitas vezes, às vezes não gostar da língua inglesa, isso dificulta também o acesso, então nós temos vários níveis dentro da sala de aula, isso acaba às vezes que a gente não consegue atingir dentro da sala de aula o nosso objetivo e nem eles também. Então, procuram um curso de idiomas, justamente para facilitar, porque a gente sabe que é possível viajar, às vezes, dar de cara com outro idioma e a gente se vira, a gente consegue, mas se a gente tem uma base, facilita muito mais. Sim. E muitas vezes o intercâmbio dura 1 mês, 2 meses, e se a gente não tem a língua, se não tem a base, tu acaba não tirando todo o proveito nesse tempo que tu investir mais tempo na questão linguística do que na questão experiencial. Exato. Claro que algumas experiências engraçadas são necessárias, né? E vão acontecer mesmo com o domínio básico. Exatamente. Mas facilita, até para a gente chegar no objetivo. Então, ter essa base é muito importante. Sim. A experiência de vocês nas escolas determina que, claro que quando tu tens uma turma que é heterogênea, tu vai tentar fazer um nivelamento, mas esse nivelamento sempre vai acabar sendo mais para baixo, né? Para tentar puxar quem está lá para baixo e tu não consegue dar toda a atenção para quem está para cima. Quando tu trabalha num sistema como o nosso aqui, tu já faz esse enquadramento antes e aí tu permite que cada um dê o seu melhor, né, Caroline? Exatamente. Nós já fazemos o nivelamento antes de o aluno fazer a inscrição e aí ele vai descobrir onde mais ou menos ele se encaixa de acordo, né, com seus conhecimentos prévios e aí sim a gente faz a matrícula dele na turma mais adequada. Hoje nós temos alunos desde o nível starter, né, que é o nível inicial, até o nível C1 avançado. E esses níveis não são por idade, são por domínio e conhecimento da língua. Exato. Não há uma classificação por idade, porque isso é muito pessoal, né? Às vezes um adolescente precisa de um auxílio de uma pessoa mais experiente que já viajou, então eles vão se ajudar, né? Sim. Vocabulário, estrutura, então esse trabalho é feito por conhecimentos do aluno. Certo. E para fechar essa nossa introdução, por que o inglês é tão determinante? Por que falava-se tanto, olha, o espanhol vai vir com toda a força, o mandarim vai tomar o mundo, né? Porque de cada 5 pessoas, uma fala chinês, sim, mas lá na China, não fora da China. Vocês acham que o inglês ainda é a língua preponderante e vai manter isso por um bom tempo? Não sei se será para sempre, mas creio que por um bom tempo até. Primeiro por ser a língua de escolha mundial, que então é que deveria ser falada em todos os lugares. E porque a gente tem a questão dos filmes, de música, e isso está muito dentro da nossa cultura. Hoje eu percebo que o espanhol está entrando cada vez mais, principalmente na música, né? Mas o inglês ainda assim predomina. Então, a busca por essas mídias
ainda é muito voltada ao inglês. E os países que as pessoas procuram para viajar também, a língua materna ou a língua nativa normalmente é o inglês. Então, ainda assim, creio que por um bom tempo vai continuar sendo, sim. Porque aqui na nossa região a gente tem alguma influência do alemão ainda também, né? Também. Tem alguma proximidade? Podemos considerar que assim um ajuda o outro ou um atrapalha o outro? Alguns dizem que atrapalha, outros ajudam. Mas eu acredito que ajuda sim, mas precisa ter, né, uma desenvoltura. Às vezes os alunos até questionam, prof, eu tenho conhecimento do alemão, vai me facilitar? A gente sabe que o vocabulário é muito básico, assim, né, por também vir do latim, e tem alguma semelhança, mas é só mais na questão realmente bem básica. De vocabulário, né? De vocabulário. Mas, claro, ele já tem o domínio de um outro idioma, né? E tem acontecido esse semestre comigo, de eu estar com 2 alunos que foram recentemente para o intercâmbio para a Colômbia. Então, eles acabaram estando expostos ao espanhol de uma forma bem natural. E eu percebo que agora eles têm uma facilidade maior na parte de fala mesmo. Talvez não tanto na parte de escrita com o inglês. Mas como eles estiveram recentemente expostos a um novo idioma, eles estão com muito mais facilidade. Quer dizer, o exercício também no espanhol facilitou o aprendizado do inglês. Independe a língua, na verdade. O importante é que esteja introduzido uma outra... Um pouco do desapego ao português. Exatamente. Então, facilita a aprendizagem de qualquer outro idioma, né? Certo. E é um exercício, eu acredito, né? Porque o cérebro deles, no caso, já está treinado, no caso, para absorver novos idiomas, enfim. Mas é uma experiência bem legal que está acontecendo numa das minhas turmas esse semestre. Ótimo, são relatos interessantes, né? A experiência com uma língua facilita. Por isso que às vezes a gente tem gente que sabe várias línguas, não só uma, mas várias. Porque o exercício e a disponibilidade permite que agregue outras também, né? Muito bem, fechamos a nossa introdução ao tema, o inglês está posto aqui no nosso contexto. Na volta vamos falar um pouquinho do Projeto I e algumas das opções que a casa tem e também do projeto de imersão que a gente vai contar já, depois do intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre imersão na língua inglesa, a importância da língua inglesa. Conosco a Caroline Labres, que é coordenadora do Projeto I e da área de idiomas aqui da Univates, também a Emily Dessoy, que é professora do projeto, e a Bruna Wagner, também professora do projeto. Caroline, o Projeto I, ele está inclusive com inscrições abertas nesse momento. Lá no final do programa a gente vai falar um pouquinho isso, mas agora o acesso está se projetando para o próximo semestre, é isso? Ou próximo período? Como é que ele funciona o Projeto I aqui dentro da casa? Isso, nós temos nesse momento inscrições abertas para o Projeto I. Lembrando que o Projeto I é o curso presencial da Univates, voltado para quem já tem vínculo, ou seja, o professor, o bolsista, o estagiário, o aluno, a comunidade interna, exatamente. Com preços acessíveis, né, e uma carga horária um pouquinho mais elevada de estudos, porque ele realmente tem essa intensidade de estudos, esse é o foco dele. Então, o Projeto I está com inscrições abertas, inclusive para o nivelamento. Nós vamos ter uma prova de nivelamento do Projeto I no dia 25 de maio agora. Então, temos horário ainda. Quem tiver interesse, até para saber em que nível que está, como estão seus conhecimentos, pode já fazer o nivelamento e, posteriormente, fazer a matrícula presencial no curso. Ok. E essas aulas são presenciais? Tem turnos, tem dias? Como é que funciona? Tem uma diversidade? Ah, mas eu só posso à noite? Ah, eu posso de manhã? Como é que a Univates tenta viabilizar isso? Sim, Sandro, nós temos várias turmas em diversos horários. Tem algumas turmas de manhã, de alguns níveis, tem no turno da tarde, o vespertino, que então é às 17h30. Final do dia, Final do dia até às 19h. Do turno da noite, exato. Mas já após expediente de trabalho. Para quem trabalhou o dia inteiro, né? Vem para cá às 5h30, antes da sua aula da graduação, estuda até às 7h e já vai depois para a aula. Ou no turno da noite, para quem realmente só consegue. E sábados de manhã também. Então, tem bastante níveis e opções de horário, né? Para as pessoas se programarem. Certo. E para quem não é da comunidade interna? Eu não sou aluno, não sou professor, não estou transitando na Univates, mas gostaria. Há outras opções? Há outra opção, sim, presencial também, que é o idiomas. E o idiomas, ressaltando que nós temos o inglês, tem espanhol, tem francês, temos italiano, né, com formação de turmas, libras, né, e o alemão. Então, as pessoas que são da comunidade e que ainda não têm vínculo podem sim nos procurar, que nós temos turma para oferecer. Também nessa sistemática de nivelamento, aula uma vez por semana. O idiomas acontece no turno da noite, justamente porque o nosso público é um pouquinho diferente, é a comunidade. Então, na maior parte das vezes são aquelas pessoas que trabalham durante o dia e só conseguem estar aqui à noite.
Certo. Mas essas pessoas têm acesso a toda a infraestrutura que o setor dispõe para os alunos também, né? Exato. Quer dizer, em termos de infraestrutura, a gente pode falar um pouquinho também, né? Em termos de qualidade, infraestrutura, uso de sala de aula, de laboratório, inclusive de docentes, né? A Prof. Emily e a Prof. Bruna são profs no Projeto I e no Idiomas. Então, a qualidade de ensino, a metodologia, materiais são da mesma editora, né? Que é a Oxford. Certo. Que é internacionalmente reconhecida. Então, a gente utiliza, né, métodos muito semelhantes. Realmente é a questão de público e carga horária de estudo semanal que muda. E há também ainda uma linha que é virtual, né? De ensino de inglês aqui na casa. Nós temos, professor, alguns alunos ainda que estão finalizando seu curso com parceria com a Vox, que nós oferecemos até março. Então, tem pessoas que estão concluindo agora em maio e junho. E nesse momento nós estamos sem comercialização de licenças, mas temos pessoas se formando no curso, sim. Ok, estão fechando o seu ciclo. Perfeito. E por que a Univates... claro, é importante a gente contextualizar isso. Somos uma instituição de ensino, trabalhamos muito conectado com a questão do intercâmbio, mas o intercâmbio hoje tem sido uma coisa cada vez mais forte, né? Tem sido mais intenso, os alunos procuram mais, a busca pela experiência, a própria avaliação da Univates passa muito pelo processo de internacionalização. Quer dizer, não é só uma questão assim de, vamos oferecer um produto. Acaba sendo também uma forma da Univates se inserir numa comunidade global, né? Exatamente, também combina com a missão, né, da Univates e os seus princípios, essa questão de formar o cidadão que conhece a sua realidade regional, mas que seja capaz de atuar em outros espaços, né, em outros locais. Então, essa troca, falou-se muito no CRI do ano passado, e agora, de novo, em 2018, vai se falar muito desse cidadão global. Ele tem uma formação aqui, Univates, Vale do Taquari, mas ele vivencia, né, experiências em outros locais, e essa troca é muito rica. A gente tem hoje diversos estudantes intercambistas que estão aqui assistindo as nossas aulas, né, na graduação, e são alunos dos nossos projetos de educação continuada também. E essa troca é muito rica justamente por isso, para a pessoa colocar em prática aquilo que ela aprendeu numa determinada região, mas ela é capaz também de interagir, né, e conhecer outros aspectos culturais em diversos locais do mundo. Perfeito. Professoras, obviamente que o processo de aprendizado é muito pessoal, tanto no nível de interesse, no nível de envolvimento, na dedicação, né, e na capacidade, inclusive, de absorver mesmo. Mas o que a gente pode considerar aí como uma média mínima para alguém, olha, eu tenho um conhecimento muito básico, mas gostaria de aprender um inglês elementar aí, de poder dizer, olha, consigo ler, consigo me comunicar, talvez não com toda a fluência, mas o que a gente pode estabelecer assim como um planejamento? Vou começar agora, quantos semestres eu precisaria me dedicar para poder dizer, eu agora consigo me comunicar? Olha, isso vai depender bastante. Claro, exato, é muito relativo, sim, entendo isso. Mas não estou querendo estabelecer assim uma meta, todo mundo tem que aprender em 3 semestres. Mas para que as pessoas possam mais ou menos se programar, olha, quero fazer uma viagem daqui a 2 anos. 4 semestres é o suficiente para alguém ter uma destreza mínima? Não? Precisa 6. Como é que ficaria isso na experiência de vocês? Bom, nós, pensando em questão de projeto e idiomas, nós trabalhamos com o quadro europeu de divisão de módulos, de divisão de níveis. Então, por exemplo, se o aluno ingressar no Starter hoje, no projeto I, ele vai precisar de 2 anos e meio para chegar no avançado. Mas, claro que enquanto que ele está no intermediário, ele já tem condições de se virar no exterior com situações cotidianas. Sim. No caso, assim. Então, eu acredito que, claro, vai depender muito da dedicação individual. Exatamente. Porém, eu acredito que de 2 anos, 4 semestres, a pessoa já tenha como estar fazendo uma viagem, enfim. Sim. Já tem uma uma eventualmente, base. se essa dedicação ela for muito boa, pode abreviar esse tempo também. Sim, pode. Até porque nós temos este tempo, esses 2 anos e meio, como a Emily falou, mas... Que é o estrutural do projeto. Exatamente, mas infelizmente, ainda assim, não é o suficiente. A gente precisa da dedicação extra. Nós temos a aula presencial, nós temos os exercícios extras também que os alunos fazem, mas é necessário buscar outras alternativas. Claro, né? claro. Até eu sempre brinco com os alunos que uma das estratégias, porque nem sempre a gente tem com quem falar, então vamos falar sozinhos.
Então, eu caminho na rua, eu estou dentro do carro, penso em inglês. Assim como a gente pensa algumas situações em português, então pensar em inglês. Então, a gente vê alguma situação na rua, pensar aquela situação em inglês também, estar... Botar o filme lá e tirar... Exatamente. Né? Tira a tradução. Vai tentar assistir o filme na... Né? E a questão da sala de aula também, é o momento que a gente dispõe para o aluno falar. Então, usar aquele momento para exercitar a língua, exatamente. Então, a gente precisa estar o tempo todo em contato. Porque em português a gente já sabe falar, a gente já tem a nossa... língua nativa, então vamos exercitar outras línguas. Nem sempre é cômodo, mas é uma situação em que a gente precisa exercitar a não comodidade. Exatamente. Se expor a ela. Sair da nossa zona de conforto e colocar isso em prática. Então, pensar em inglês diariamente. Então, nas situações que a gente vive, no momento que está tomando café, então pensar lá, né, I'm having breakfast, enfim, utilizar o conhecimento nos seus momentos diários, ou buscar pessoas. Tem alunos que também usam o WhatsApp para falar com outros. Então, né, também vão mandando mensagem, vão explorando o vocabulário. Então, no dia a dia, não somente em sala de aula, que já é ótimo, mas é necessário praticar um pouco mais também. E não ter medo de se expor, né? Exatamente. O errar vai fazer parte do processo. Né? Eu imagino que esse seja um grande desafio para vocês, né? De não só ensinar, mas convidar as pessoas para exercitarem esse tempo extra, essa atividade extra, esse pensar, esse se expor, porque é aí que a pessoa vai estar levando a efeito aquilo que ela está estudando. O diploma em si é só um documento, né? O importante é o processo da absorção, né? E no caso, o Projeto I, que é o nosso curso, para o pessoal interno da Univates, ele já vem voltado para esse estudo extra, porque na verdade ele tem a parte presencial, semanal, e ele tem a cada semana 2 horas extras que são para a realização de atividades e para justamente a pessoa estar buscando essa prática no dia a dia e com materiais. E se a pessoa entender que não é um tema de casa, não é um compromisso que a professora passou, mas um exercício para aquilo que eu me propus a aprender, muda a postura, né? Bastante. E o aproveitamento. E tem também vantagens financeiras, tem desconto, né, para o pessoal da comunidade interna. Quer dizer, o preço é bem considerável, assim, bem acessível e a estrutura é legal. Quer dizer, quem quer aprender inglês e faz parte hoje como aluno, professor, funcionário, realmente vale a pena tentar acessar por aí, né, Caroline? Exatamente, vale a pena sim, Sandro, para quem então já tem vínculo e quer cursar o Projeto I. Hoje, por exemplo, a nossa mensalidade do Projeto I para um aluno gira em torno de R$110. É um preço bastante acessível porque o material já está incluso, né, e é uma mensalidade fixa para todo o semestre. Para o bolsista, por exemplo, R$60 por mês, para estar na mesma estrutura, qualidade, né, que os alunos. Na verdade, os valores mudam conforme o público, mas o curso é o mesmo e as turmas são mistas. Né, e o valor um pouquinho mais alto, então, é para o docente, que fica em torno de R$160 também. E a estrutura é semestral? Cada nível semestral. Os níveis vão sendo vencidos semestralmente. Exato. Então, a pessoa vai avançando, daqui a pouco, por um semestre, ela precisa interromper porque ela tem outros planos, ou ela vai fazer um intercâmbio, ou por motivos de trabalho não consegue dar conta, ela pode retomar no próximo ano a partir daquele nível que ela parou, se ela não deixar um intervalo tão grande de tempo, depois de 2 anos. Né? Mas assim, de um semestre para o outro, ou 2 semestres, é tranquilo retomar. E se parar, não deixe de exercitar, exatamente, né? Exatamente. Até por isso, essa questão do convite para pensar em inglês, conversar consigo em inglês, acaba sendo uma forma de tu retomar permanentemente, mesmo no final do curso, todo o conhecimento, né? Porque estar presente em sala de aula, como a gente falou, é muito importante. É importante participar, fazer os temas de casa, mas além disso, pensar maior parte do tempo... Exatamente. Então, é o básico estar em sala de aula e fazer os temas. Mas pensar em inglês a maior parte do tempo possível. Então, quando puder exercitar, então, que seja com música, com filmes, enfim, ou mesmo pensando, já vai facilitar muito, muito o processo de aprendizagem. Perfeito. Muito bem. Falamos do Projeto I. Na volta do intervalo, vamos falar, então, deste evento que propõe uma imersão, que é uma forma de exercitar o que nós estamos comentando aqui nesse bloco. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre língua inglesa e especificamente um projeto que propõe uma atividade de imersão na língua inglesa. Isso vai acontecer agora ao longo, é um evento que acontece este ano e há uma possibilidade aí para quem tiver interesse, por favor. A professora Emily nos dá os primeiros detalhes.
Bom, Sandro, nós estamos então em contato com a escola The Fools, que é um espaço em meio à natureza, enfim, que fica em Novo Hamburgo e que proporciona uma imersão, diversas atividades acontecendo em língua inglesa, desde o café da manhã até o final do dia. Então, são diversas atividades envolvendo dança, um dia completo com todas as atividades em língua inglesa. Então, assim, o Núcleo de Educação Continuada, então, está fazendo essa promoção para os alunos, né, que vai acontecer em setembro, como uma atividade diferente. Então, justamente para provocar uma imersão diferente, não só na sala de aula, mas em meio à natureza e com atividades e de uma forma talvez um pouco mais descontraída, né? Fora daquele ambiente só da sala de aula, que a gente considera também bem válida essa experiência. Certo. É um dia de manhã cedo até o final do dia, lá em Novo Hamburgo, num ambiente diferente. Que dia da semana vai ser? Sábado. Um sábado. 23 de setembro. 23 de setembro. Essa semana até o pessoal do marketing me perguntava, Carol, como tu definiria a imersão? Qual é a diferença da sala de aula para estar indo para um ambiente diferente? O que muda? O que é o atrativo? E eu tentei explicar, assim, o que a gente tenta fazer na sala de aula? A gente cria uma situação, tenta criar, às vezes, um ambiente diferente para colocar um ponto gramatical e trabalhar com o aluno para que ele se comunique se imaginando num ambiente, né? No aeroporto, ou fazendo compras, ou interagindo com as pessoas ao telefone, enfim, a gente faz a criação, né, de um ambiente. Sim. E lá é justamente o contrário. O aluno vai estar num ambiente diferente, ele vai estar com as pessoas, ele vai ter que interagir e a língua vai vindo naturalmente, ele vai se comunicando sem perceber, né? Ele vai usando as estruturas que ele já conhece. Então, esse é o interessante. A gente não vai estar criando, mas vai estar acontecendo na vida real. Sim. Se a pessoa falar em português, ela vai ser penalizada. É um dia para não falar português. Para não falar português, exatamente. E é para todos os níveis ou só para quem está já numa situação mais avançada? Na verdade, é voltada para todos os níveis, desde o iniciante ao avançado. E essas atividades, como a Emily falou também, elas serão divididas conforme a tua vontade, não conforme o teu nível. Então, eu posso interagir, eu sou iniciante, posso interagir numa atividade, por exemplo, como yoga, que eles oferecem. Certo. Então, eu posso interagir com alguém do nível avançado. Por quê? Porque a ideia é interagir independente de quem estiver ali. Certo. Então, não dividir em grupos, porque a ideia justamente é a questão da interação entre as pessoas, a amizade, né? E talvez quem estiver no nível mais avançado possa auxiliar o iniciante. E além dos participantes também existem os instrutores, que eles também são de várias nacionalidades, americanos, chilenos, espanhóis, enfim, tem de vários lugares do mundo, né? Então, além deles serem os coachings, né? Auxiliando. Sejam os provocadores, né? Exatamente. De situações. Creio que também os alunos de nível, enfim, não somente alunos, mas as pessoas no nível avançado que estiverem lá também vão ter esse feeling de contribuir, claro, né? Porque conversei com alguns alunos mais iniciantes, eles estavam com um pouco de receio. Sim. Mas eu vou estar numa situação, e eu disse, mas a mímica também funciona. Né? Então, se a gente não consegue falar, a gente faz a mímica, fala uma ou outra palavra, e no momento que tu estás explorando a língua, ela vem, ela flui. Sim. Porque por mais que seja vocabulário, a gente construa uma frase com apenas palavras, a gente, enfim, substantivos e não verbos, né? Sim. A gente consegue se comunicar. Então, pode assustar no primeiro momento, mas todo mundo tem capacidade. Sim. Porque é só, que nem tu disseste antes, é só a questão da disponibilidade, né, do falar, de estar envolvido. Então, independente do nível, né, estaremos todos interagindo, mesmo sendo do iniciante ao mais avançado. Quer dizer, essa experiência lá vai propor uma interação que ela não é pelo nivelamento, ela é pela experiência propriamente dita, pelo ambiente que vai ser criado. Exatamente, para estimular todos os falantes que estiverem lá, então, dentro de todas as atividades propostas. Então, coisas do dia a dia. Exatamente. Então, por exemplo, na hora do almoço, eles servem vários tipos de refeição, uma alimentação saudável, saladas, pratos quentes. Claro. E aí, provavelmente não, há nomes nos alimentos, né? Não? E então, a gente tem interação com a comida. Então, se eu precisar de um garfo, tentar buscar a informação, né, vocabulário e interagir. Então, independente do nível, naquela situação do almoço, vamos nos comunicar
em relação àquele momento, aquele período Sim. do dia em inglês. Perfeito. A previsão de que os professores também participem. Sim. Esperamos. Sim. Com certeza. E outro ponto positivo também dessa imersão é que ela pode ser feita pelos alunos do Idiomas e do Projeto I e seus familiares, acompanhantes. No certo. caso, assim, a pessoa pode estar levando o irmão, o primo, enfim, que também tem um conhecimento prévio da língua para estar participando dessa atividade. Então, ela é voltada para os nossos alunos e os seus Aberta familiares. nesse momento. Aham. Perfeito. Dia 23 de setembro. 23 de setembro. Exato. Então, um sábado, nós vamos sair aqui da Univates bem cedo de manhã, para dar tempo de chegar na escola em Novo Hamburgo, né, para tomar um café da manhã e começar essa interação e já começar a trabalhar vocabulário, né, para o pessoal se sentir à vontade e acolhido. E nós vamos ter várias atividades ao longo do dia. Então, nós vamos ter, por exemplo, no início da manhã, 3 opções de atividade, como a Bruna dizia anteriormente. O aluno não vai ser forçado a frequentar o yoga se ele não gosta disso. Ele pode fazer uma oficina de comunicação, ou de business, ou de carpintaria. Sim. Enfim, então, são várias opções, né? Ao ar livre, dentro, né, do espaço da escola. Aí a gente faz as pausas para os intervalos, né, de café. Depois o almoço também ao ar livre, com uma alimentação bem saudável. E no turno da tarde, novas atividades. Vão ser pelo menos 4 ou 5 oficinas que cada aluno vai participar e interagir com diferentes colegas ali naquele ambiente. Sim. E isso tem um custo. Tem um custo, sim, Sandro. Nesse momento, nós estamos fazendo uma pré-inscrição. Então, o nosso sistema está aberto para as pessoas manifestarem interesse, nesse momento, sem custo, para a gente calcular quantas pessoas teriam interessadas, né? Porque Nesse aqui momento. vai envolver também deslocamento. Exato. Outras variáveis, né? E a escola nos dá descontos conforme o número de alunos. Quanto mais gente participar, mais benéfico será para cada um. Então, nesse momento, nós temos 21 interessados que se manifestaram, só alunos e familiares. Então, o grupo mínimo, a princípio, já fecharia a partir daí. E com esse grupo de 21 pessoas, o valor para cada um fica R$ 226, Sim. que pode ser pago no boleto no mês de julho, então E aí tem já um inclui tempinho. refeições e Tudo, toda essa deslocamento, transporte. a ida e a volta, todas as refeições do dia e todas as atividades do dia. Exatamente, é tudo que inclui no dia. Sim. E Exato. pode baratear ainda mais com mais pessoas. Com mais exatamente. pessoas, exato. Isso já aconteceu ou é a primeira oportunidade, primeiro momento, primeira vez que isso está sendo ofertado pela escola lá de Novo Hamburgo? Não. Essa escola, na verdade, ela tem uma tradição já de tempo, mas nós aqui da Univates é a primeira vez que nós Primeira estamos vez que nós organizando vamos. um grupo para estar frequentando esse espaço. Mas ele é já, eu não posso te dizer ao Sim. certo quando começou, Sim. mas já há um histórico já a respeito disso. Sim. Quando nós divulgamos a imersão para os alunos diplomados, inclusive teve uma menina diplomada de letras que disse, olha, eu estou ali na foto que vocês estão divulgando. Então, pessoas da Univates já participaram, né, e recomendaram muito bem. Claro. E vocês vão também... Com certeza. Mas a ideia de vocês é participar ou é acompanhar os alunos? Participar. Colocar até a mão pra na massa. auxiliar, né? Porque alguns alunos já questionaram, Sim. teacher, tu também vai? Eu disse, com certeza, até como um incentivo e também para auxiliar, porque existem os instrutores, Sim. mas eu acho que o nosso papel também é auxiliá-los lá e também fazer com que eles pratiquem o idioma, porque muitas vezes acontece daqui a pouco ir com um familiar e ficar mais no cantinho, né? Ficar um pouco mais tímido. Então, a gente pode fazer justamente essa mediação de fazer com que todos interajam. Então, a minha turma pode interagir com os alunos da turma da Carol, da Emily também, né? Fazer com que se conheçam também. Tu falaste de levar um familiar e tal. Aí eu tô lembrando que muitas vezes a gente vai para uma viagem, vai para um intercâmbio e acaba fechando aqueles grupinhos de pessoas do mesmo país. Então, requer um certo cuidado, né? Sim. Vai levar um familiar que o familiar esteja disponível para a mesma proposta da imersão. Isso. Não para fazer um apoio, um suporte para um grupo paralelo ao evento em si, né? A ideia não é ficar no aconchego, na segurança ali, conversando com a pessoa que já conhece. Justamente ao contrário, que é o que acontece na vida real quando a gente vai viajar. Começa pelo aeroporto, nas barreiras ali das entrevistas, de alfândega e tudo mais. Então, a pessoa tem que se expor um pouquinho. Ela tem que sentir um pouquinho de medo, se sentir insegura, porque isso auxilia no seu processo de crescimento no aprendizado da língua, né? Então, ela vai se sentindo mais confiante, vai percebendo que ela consegue se comunicar e com pessoas diferentes. Ela precisa compreender outras pessoas, né? Outros sotaques, outros jeitos de se comunicar. Então, isso que é o legal da imersão. É o novo, é o diferente. Sair um pouquinho daquela zona de conforto.
E eu imagino que o fato dos alunos eventualmente participarem desse tipo de atividade também dá um outro nível de amadurecimento deles, poderem voltar para a sala de aula e se sentirem nesse tipo de ambiente quando estiverem aqui de volta, né? Sim. Porque, como vocês disseram, vocês tentam criar momentos, mas nem sempre a pessoa consegue abstrair da realidade e se ver nesses momentos. Agora, quando tu vai para uma imersão dessas, depois talvez fique até mais fácil de se perceber num outro ambiente, mesmo em sala de aula, não? Exato, porque o participante, no caso, ele vai ter aquela motivação de ter conseguido participar, de ter interagido, de ter gostado, né? E principalmente de ter utilizado o idioma num outro contexto que não é só na sala de aula, só com o colega e só com a professora, mas, enfim, num outro ambiente, com atividades diferentes, ao ar livre, né? Que ele também vai poder estar escolhendo qual é a atividade que ele prefere. Então, eu acredito que isso, além de proporcionar um dia descontraído, diferente, vai fazer com que o aluno tenha mais segurança e se sinta mais motivado para se comunicar. A gente poderia dizer que um dia como esse, de uma imersão, é um dia que vale um mês, um semestre, se for bem usado? Vale por algumas aulas? Olha, vale por algumas aulas? Vale por algumas aulas, com certeza. Com certeza, sim. Para desinibição, né? Estou lembrando agora de uma situação. No semestre passado, eu tive um aluno no Projeto I que era bem acanhado o semestre inteiro e era um nível B2, um nível mais intermediário avançado. Ele participava pouco, assim, né? Eu via que às vezes nem tão motivado ele vinha para a aula. E na metade do semestre ele mudou a postura, assim, ele estava muito afoito pelo conhecimento, fazendo os temas, falando o tempo todo em aula, e aquilo me chamou a atenção. E no fim do semestre ele me procurou e disse: prof, eu sou estagiário de uma empresa em outra cidade, e um tempo atrás meu chefe me perguntou: tu é o cara que fala inglês? E ele disse: olha, acho que sou eu faço curso pelo menos. Então é tu que vai começar a fazer as viagens e vai receber os nossos engenheiros, né, de fora para explicar como funciona, porque era a única pessoa na empresa inteira que se comunicava. Exato. E quando ele viu essa oportunidade, quando ele se sentiu reconhecido, ele ficou com um outro gás, assim, ele voltou para a sala de aula realmente percebendo que aquilo era importante para a vida dele, em todos os sentidos. Legal, bom gancho para a gente desenvolver, fechar o conceito do inglês no quarto bloco. Já voltamos após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a língua inglesa e o processo de imersão, o evento que propicia essa imersão, que acontece lá em setembro. Pegamos os detalhes agora no bloco anterior, mas a professora Caroline estava nos comentando da questão de um aluno que viu na oportunidade de emprego uma situação de projeção e agarrou com as duas mãos e como a sua dedicação melhorou. Podemos dizer que a rentabilidade, o grau de empregabilidade, ele é diretamente proporcional a essa questão do domínio de uma nova língua? Exatamente, diretamente proporcional. Também no semestre passado eu tive um outro amigo que estava concorrendo a diversas vagas de emprego. Ele é hoje graduado em administração. Então ele começou a tentar em bancos, por exemplo. Nos processos já de preenchimento de currículo, né, online, ele já vinha me dizer: Carol, olha aqui, eu tenho que já colocar qual é a minha experiência em inglês e já tenho que fazer o teste de habilidades em inglês. Então, assim, já não era mais nenhuma segunda etapa, era a primeira etapa de seleção. Né? Para bancos e para empresas aqui regionais a gente está falando. Sim. Então a gente fala hoje com muita certeza de que sim, que é pré-requisito para a maioria das áreas, né? Especialmente se a pessoa está se projetando já para oportunidades maiores. E então isso é importante. Dá um ganho também salarial, né? Também salarial. Hoje eu diria que pelo menos de 20% a 25% a mais do que uma pessoa que não se comunica em uma língua adicional. Quer dizer, é um investimento, para quem já está no mercado de trabalho, é uma projeção importante, mas para quem está pensando ali na frente, uma área legal, uma empresa legal, um desafio legal, quer dizer, é um investimento que tem retorno. Que tem retorno, Sandro. E se a gente for parar para pensar, são todas as áreas, né, que acabam se envolvendo. O pessoal da área da saúde, as melhores pesquisas científicas hoje são né, em inglês, então pelo menos tem que saber interpretar, né? O pessoal das engenharias, o maquinário de ponta hoje das empresas, até as nossas empresas aqui do Vale, são maquinários da Alemanha, né, da Austrália, enfim, dos Estados Unidos. E geralmente a língua, mesmo que seja um maquinário da Alemanha, ela vai estar toda específica, o manual em inglês. Então é importante que todas as pessoas possam, pelo menos, ter um pouquinho de domínio para também estar compreendendo naquela estrutura que ela está, né, trabalhando, até por questão de segurança, né, e domínio do que você está fazendo no trabalho.
E para vocês que trabalham com jovens e crianças nas escolas, as crianças ainda encaram assim como uma disciplina a mais, um desafio a mais para ter que passar de ano? Ou já começa a se perceber um pouquinho da questão de uma projeção, de um ganho, de uma valorização de dominar uma língua? Hoje eu percebo que pelo inglês estar muito, enfim, popping up, né? Ele enfim, mídias, Facebook, como a gente falou antes também, é um facilitador. Então, as crianças hoje, às vezes é até difícil, a Emily também deve passar por isso, a gente conseguir dar aula em alguns momentos, porque eles ficam perguntando, o que significa isso, o que significa aquilo. Então, existe uma necessidade de compreender e muitas vezes as nossas explicações fazem com que eles, então é por isso que, né, tal coisa acontece. Hoje eles têm uns YouTubers como, né, seus ícones, né? Exatamente. Então, eles trazem muitas informações em inglês. Às vezes, algumas palavras não muito, né, politicamente corretas, mas ainda assim também faz parte do vocabulário. Claro. Mas eu percebo que, assim, como eu trabalho com criança a partir de 3 anos, existe uma curiosidade muito grande, porém na adolescência, ali pelos 12, 13, 14 anos, se perde um pouco às vezes. Não com todos, obviamente. Mas aí quando chega perto do vestibular, então, claro, tem a opção de espanhol também. Eles acham muitas vezes que optar pelo espanhol vai facilitar, mas o espanhol também é complicado quando nós não dominamos, né? Então, é questão do interesse, também parte daquilo que a gente busca. Por exemplo, agora tem um aluno, o Arthur Sulzbach, que fez um projeto científico sobre orquídeas. E ele esteve agora nos Estados Unidos, porque ele ganhou aqui, então essa bolsa para ir para lá. Foi para lá, fiz algumas aulas particulares com ele também, um pouco antes de ir, apesar de ele dominar a língua, mas mais para se aprimorar. E se ele não tivesse esse conhecimento prévio, se ele não tivesse interesse, talvez ele não teria ido. E ele ganhou, então, uma medalha de bronze. Então, estou muito feliz, estamos muito felizes, até porque ele é da nossa região. Parabéns a Vivian, a mãe dele, nossa colega. Exatamente, né? Então, é um exemplo de que se, de repente, não tivesse essa motivação com a língua inglesa, talvez ele não teria chegado onde ele chegou também. Claro que a pesquisa dele é incrível, mas ele conseguiu ir até lá e apresentar o projeto dele em inglês, por ter essa disponibilidade, esse interesse também, né? Claro. Então... eu acho que é muito legal. Vocês têm essa oportunidade de atender uma curiosidade das crianças e dos jovens, mas, puxa, deve ser muito bacana tu também poder ver que aquilo que tu está ensinando está propiciando uma condição de ser um cidadão do mundo, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais crítica, mais capaz de interagir, de buscar informação, de produzir mais. Eu acho que isso é uma realização que está por trás da função de vocês, né? É muito positivo quando acontece uma situação dessas. E hoje, pela manhã, ainda aqui na Univates, uma aluna me disse, prof, eu assisti junto com meus familiares, lá na minha casa, domingo, estava assistindo um filme e parte do filme não era dublado, era em inglês. E eu me senti muito feliz porque eu pude entender, eu consegui entender. E ela é uma aluna nossa que está indo para o intermediário agora. Então, dessa motivação também que vai para fora da sala de aula e que a gente consegue ver que eles estão realmente interagindo, não só ali na sala, mas em situações diversas. Claro. Tu falaste antes da questão às vezes tem algumas expressões, tem algumas falas que são mais assim da mídia não tradicional, mas o inglês também tem disso, né? Quer dizer, uma coisa é o formal, e outra coisa é a gíria, é aquilo que vem do rap, é aquilo que está nas músicas e que às vezes também faz parte do processo de conhecer e entender, até para poder criticar, né? Não, faz na verdade muito parte, porque nós sabemos que até esses dias eu estava lendo um artigo que dizia que as pessoas, muitas vezes nós brasileiros ou estrangeiros que vão para países nativos de língua inglesa e eles dizem, nossa, como vocês falam correto. Porque nós aprendemos a parte gramatical corretamente, mas bem como outras pessoas que também vêm para o Brasil, que aprendem português, por exemplo, também. Então, nós podemos ensinar gírias, mas a partir do momento que nós já temos algum domínio. Então, também é muito importante, porque nós sabemos que no nosso dia a dia, em língua portuguesa, nós também fazemos isso. Claro. Então, é muito importante que o aluno também tenha essa noção, que saiba a linguagem formal e a informal também. Sim.
Se agir em um atalho, a gente só aprende os atalhos depois de saber os caminhos principais, né? Sim. Exatamente. Até para não cometer gafes culturais, né? Chega numa determinada região que aquela palavra é ofensiva, ele vai estar usando achando que é bonito quando não é. Tem disso também, né? Grupos que queiram se preparar para viagens podem, eventualmente, solicitar algum tipo de curso focado para eles? Podem sim, Sandro. Hoje, por exemplo, a gente pode atender um curso por demanda. Daqui a pouco, 10 pessoas querem fechar um nível. A gente pode atender sim. Há condição de se fazer com certeza. Essa customização. A gente vai analisar, então, de que vínculo elas já têm com a Univates para oferecer ou o Projeto I ou o Idiomas, mas sim, a gente sempre aceita novas demandas, né? Ótimo. Acho que é isso. Muito bem. O evento, então, dia 23 de setembro. Estamos aceitando, nesse momento, pré-inscrições, é isso? Exato. Temos 21 até o momento. Pode ampliar? Pode ampliar. Não tem limitação, em princípio? Não tem limitação, não tem limitação. Então, o número fica bem aberto. Quanto mais pessoas participarem, melhor, mais interação, né? O custo mais acessível. Então, o nosso contato é o Núcleo de Educação Continuada, sala 110, no prédio 1, prédio de entrada da Univates. Certo. Prédio mais antigo, primeiro, lá, né? No térreo. E o nosso contato por e-mail... E do Projeto I também, tem informações no site, alguém quiser acessar, como é que... Sim. Nosso site é bem fácil, www.univates.br/idiomas. Então, depois do Univates é só botar o /idiomas. Todas as informações estão ali do projeto, do Idiomas e da imersão em língua inglesa, então, que acontece em setembro. Lembrando que agora é o período de inscrição para o nivelamento, para os cursos e para a imersão. Estamos bem no período para inscrições novas. Perfeito. Eu combinei aqui com elas que futuramente a gente vai fazer um programa Centros em inglês. A gente vai fazer uma imersão de 1 hora, né? O apresentador ou vai ter que se puxar ou vai ter que ser substituído, né? Não, alguma coisa eu prometo me virar bem. Né? Imersão. Imersão. Matrícula no projeto. Muito bem. Muito obrigado pela presença de todas. Obrigada. E agradecemos principalmente a você que esteve conosco aqui neste programa. Na próxima semana voltaremos com um novo tema aqui na TV Univates. Muito boa noite.